Sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. Essa sessão foi requerida pelos nobres deputados Alci Lucas e delegado Edson Moreira. Convido para compor a mesa o senhor Reginaldo Guzmão de Albuquerque, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal. Convido o senhor Jafé Torres, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal. Convido também o senhor Roberto Carlos Consentino, presidente da Associação Nacional dos Maçons do Brasil. Convido todos a ouvir em posição de respeito o hino nacional.
Na impossibilidade de estar conosco, o presidente Rodrigo Maia pediu que fizesse aqui a leitura do seu pronunciamento. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Realizamos hoje, por requerimento dos deputados Alci Lucas e Edson Moreira, essa sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. As sessões solenes são disciplinadas no artigo 67 do Regimento Interno e se destinam à recepção de altas personalidades ou comemorações especiais, como a que fazemos nessa tarde. Instituição muito antiga, cuja origem é tema de muitas e muitas páginas, a maçonaria tem irrefutavelmente uma forte presença e capilaridade em todo o nosso país. Sua relevância na história do Brasil pode ser aquilatada pelo número de grandes líderes brasileiros que foram ou são maçons. No conjunto dos eminentes brasileiros estados, como maçons, frequentemente são citados Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade, Duque de Caxias, Prudente de Moraes, Rui Barbosa, entre tantos outros. As faz recordar da participação da entidade à independência do Brasil, cujo processo muitos, se não todos os personagens cardeais, eram membros de lojas maçônicas. A despeito da notável história, é certo que não vive a maçonaria brasileira com os pés atados no passado. Nos documentos emanados das lojas, nas atividades envolvidas na conduta de seus membros, transparece o caráter ativo, humano e solidário. Penso não me enganar se disser que o anseio pelo aperfeiçoamento em nível pessoal e social é um elemento constante, um conceito norteador das lojas maçônicas, assim como é a busca de uma conduta reta, conducente à harmonia social. Suas diretrizes podem ser sintetizadas em 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam, senhores, que força tem um conjunto de conceitos que formam o alicerce da maçonaria, robusto bastante para atrair e receber pessoas de todas as classes sociais, correntes políticas, origens, etnias e crenças, unidas pelo objetivo comum do conhecimento da virtude. Ressaltemos que as ideias maçônicas não são apenas declaração vãs. De fato, podemos constatar a numerosa ação social realizada pelas milhares de lojas maçônicas distribuída em praticamente todo o Brasil. Ações que percorrem o terreno da educação, da saúde, segurança alimentar, ajuda às crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por tudo isso, senhoras e senhores, merecem os maçons brasileiros nosso reconhecimento e homenagem. Continue o bom trabalho, que muito favorece os cidadãos e contribui para o progresso do nosso país. Essas são as palavras do nosso presidente Rodrigo Maia, e passo as mãos aqui do nosso Reginaldo, representando aqui o senhor Reginaldo Gosmão de Andrade, o grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal. Palavras do nosso presidente. Quero convidar também para compor a mesa o grande inspetor do Real Arco do York, Kenny Ismael. Está aí? Kenny Ismael, grande inspetor do Real Arco do York. Bem, cumprimentando o grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Reginaldo Gusmão de Andrade, o grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal, Jafé Torres, o senhor Roberto Carlos Consentino, nosso presidente da Associação Nacional dos Maçons do Brasil, e também nosso irmão Kenny Ismael, grande inspetor do Real Arco do York. Cumprimentar cada um dos irmãos, cunhadas, sobrinhos, todos os convidados. Em 20 de agosto de 1822, Joaquim Gonçalves Ledo proferiu um discurso retumbante na maçonaria em favor da independência do Brasil. Dizia ele que os povos não são propriedade de ninguém. Naquele momento, a independência tomou forças e Gonçalves Ledo passou para a história como um dos mais importantes autores da independência do Brasil, se não o maior. Estamos, pois, aqui nessa sessão solene para homenagear todos os maçons brasileiros, na pessoa de nosso maior líder, e nada melhor para iniciarmos esta homenagem do que as suas palavras, que estão cada vez mais atuais. Naquele dia, em 1822,
numa sessão extraordinária, presidida por Joaquim Gonçalves Ledo, na ausência de José Bonifácio de Andrade e Silva, decidiu-se que, a partir daquele instante, o Brasil seria liberto da tirania portuguesa, assumindo seu próprio governo. Gonçalves Ledo proferiu um veemente discurso, demonstrando com razões sólidas que as circunstâncias políticas da pátria, do rico, fértil e poderoso Brasil, requeriam que os maçons do Brasil firmassem sólido compromisso com a independência e a realeza constitucional, na pessoa do Augusto Príncipe, propondo que Dom Pedro fosse proclamado imperador do Brasil. A comemoração do dia de hoje, Dia do Maçom, se dá principalmente por ter sido a proclamação da independência, resultado do incansável trabalho de maçons que iniciaram o movimento liberal, destinado a retirar do Brasil da submissão a Portugal. Foi uma construção, a união dos pedreiros em prol da liberdade do Brasil. E para aqueles que não sabem, o significado da palavra maçom é pedreiro, aquele que constrói. E o maçom é o pedreiro social, aquele cujo maior segredo é fazer desinteressadamente o bem ao próximo, e com isso estará fazendo o bem à humanidade. Ao longo do tempo, esses pedreiros, inicialmente de profissão, juntamente com arquitetos, pintores e outros profissionais da arte de construir, se uniram para fortalecer a associação que atravessou séculos de guerras, catástrofes e divisões, mas sempre sob o manto sagrado da liberdade, igualdade e fraternidade, e conseguiram mudar o curso da história. Nos momentos mais importantes do nosso país, como a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República, esses bravos defensores da nossa pátria, os maçons do Brasil, foram, sobretudo, os protagonistas desses feitos. Dom Pedro II, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Duque de Caxias, dentre outros, são exemplos de referência para todos nós. Ao longo do tempo, especialmente da nossa pátria, esses destemidos maçons do passado devem ser sempre louvados pelo seu amor incondicional ao Brasil, suas terras independentes, seu povo destemido, suas crenças e a sua cultura diversa. Os maçons brasileiros sempre tiveram papel importante na história do Brasil, especialmente nos momentos de crise econômicas e políticas. A história do Brasil maçônico é rica de ensinamentos e fértil de grandezas de toda ordem, devendo seus feitos serem evocados permanentemente como uma chama que nunca se apaga, para que nunca percamos de vista quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Senhoras e senhores, nessa data tão simbolicamente importante, cabe, no entanto, à nova geração, aos maçons de hoje, inspirados nos exemplos dos antepassados, nos incorporarmos a uma grandiosa tarefa, que nos desafia a empunhar a bandeira de um novo movimento de libertação, voltado para as realidades do nosso tempo, exigindo um basta no assalto perpetrado contra o Brasil, que foi saqueado por uma quadrilha organizada para se manter no poder. Contra as desigualdades que colocam o povo cativo e submisso ao poder vigente. Devemos, pois, empreender uma verdadeira cruzada contra a falta de civismo, a corrupção desenfreada, os descaminhos, a falta de ética e de moral, o desrespeito às leis e a impunidade. Não é um país corrupto e pobre que queremos. Essa, senhoras e senhores, será uma luta sem tréguas, uma luta para reconstruir o país que foi dilapidado em suas riquezas, uma luta contra o crescente tráfico de drogas que destrói o futuro de nossos jovens, uma luta contra a violência urbana na sua expressão mais torpe, além de outras mazelas que agridem e minam os fundamentos morais e espirituais da família brasileira. Diante do realismo deste quadro, precisamos, a exemplo daqueles maçons que concretizaram o ideal maior que povoou os sonhos da independência do Brasil de ontem, mostrar também coragem de nossas convicções, de que não tememos expressá-las,
a nossa força e vigor, farão dessa sessão solene um ato público em favor de um novo tempo para o nosso país. Afinal, o sonho continua o mesmo. É o nosso sonho que traz permanente busca ao aperfeiçoamento da sociedade humana, fundado na esperança de que, com amor a Deus, à pátria, à família e ao próximo, com tolerância e sabedoria, e sob a tríade da liberdade, da igualdade e da fraternidade, alcançaremos a desejada paz e felicidade dos povos com o trunfo do bem comum. Aos maçons de ontem, que nos legaram extraordinários exemplos de lutas e sacrifícios nos episódios que marcaram o período colonial, monárquico e republicano do nosso país, as nossas mais sinceras homenagens. Aos maçons de hoje, que não fogem à luta, as nossas homenagens. A todos os maçons do Brasil, envio dessa tribuna minhas mais sinceras saudações, na certeza de que estaremos sempre juntos, pelo bem e para o bem da nossa pátria amada. Salve o Dia do Maçom. Muito obrigado. Convido para usar a tribuna também, para seu pronunciamento, o presidente da Associação Nacional dos Maçons do Brasil, senhor Roberto Carlos Consentino. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cadê os boa tarde dos maçons? Como diz nosso eminente Jafé Torres, né? Esse boa tarde é que falta na maçonaria. Hoje estamos aqui, presidente Exalci, eminente irmão Jafé Torres, nosso grão-mestre de honra, poderoso irmão Reginaldo, representando nosso grão-mestre Lucas Gaudiano, no Grande Oriente Distrito Federal, irmão do Real Arco, Kênio Ismail, a quem trabalho juntamente também no Conselho Críptico. Venho aqui nessa tribuna somente para dizer, irmão Exalci, que a maçonaria está em festa pelo dia 20 de agosto, né? Só que eu sinto cada vez mais que nós deveríamos difundir as lideranças, principalmente nas nossas lojas. Esse plenário aqui sempre teve cheio e orgulho de estar junto com vários maçons. Eu lembro quando o nosso eminente Jafé Torres colocou mais de 400 irmãos aqui nesse plenário. E não é a falta de apoio político, nada, não falta aqui, na verdade, irmãos Alci, lideranças no Grande Oriente do Brasil que possa exatamente trazer de volta a nosso amor fraterno. Eu hoje vim para cá, eu tinha uma reunião e falei, não, eu tenho que estar lá, meu compromisso como maçom, meu juramento como maçom era estar aqui nesse plenário. E por isso, irmão Exalci, irmão Reginaldo, irmão Jafé, né, e demais irmãos, isso me orgulha. Ser maçom é um orgulho. Eu, quando entrei na maçonaria, eu tinha orgulho e hoje tenho de permanecer. E fico a dúvida aqui, o que falta na maçonaria? O que falta para nós estarmos realmente ocupando os espaços da sociedade? Isso realmente me faz refletir. Saio daqui hoje, irmão Exalci, com a preocupação em estar ciente por que nós, maçons, não fazemos mais a diferença nessa Câmara e lá no Senado. O que está faltando para a maçonaria realmente ocupar os poderes que lhe é cabível e sempre esteve presente na nossa ordem? Somente isso. Satisfeito, irmãos. Convido para fazer uso da palavra também o grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal, senhor Jafé Torres. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito fraco esse boa tarde. Esse boa tarde não é de maçom. Boa tarde. Boa tarde. Nós, homens livres e de bons costumes, sabemos perfeitamente a responsabilidade que nós estamos perante essa nação. Meu caríssimo, dileto, irmão, amigo, presidente dessa sessão neste dia,
Isalci Lucas. E, com certeza, nosso senador na República do Brasil. Grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, irmão Reginaldo Guzmão. Presidente de honra da NMB, Associação Nacional Maçônica no Brasil. Meu caro, dileto irmão e amigo Ismael Kenyon, grande inspetor do rito York do Arco Real. Hoje, com certeza absoluta, nós vivemos um dia diferenciado. Dia diferenciado no qual rememoramos aqueles que fizeram a história da maçonaria no Brasil. História essa relatada por essa presidência dessa casa. Mas eu, na minha consciência, na minha concepção, tenho de voltar para os dias atuais. E os dias atuais nos cobram uma responsabilidade diferenciada com os destinos dessa nação. Meu caro Isalci, essa missão, como homem livre de bom costume, como irmão, você terá no Senado da República. E nós, coadjuvantes, vamos lhe apoiar e vamos fazer um diferencial, sim, da maçonaria. Essa é a maçonaria que eu conheço. Essa é a maçonaria vibrante. Essa é a maçonaria que tem de ocupar de fato e de direito todos os segmentos da sociedade. E os nossos dirigentes maçônicos jamais podem esquecer que, se as bases não tiverem altamente fortalecidas, jamais existirá Grande Oriente do Distrito Federal, Grande Oriente do Brasil, Grande Loja ou Confederação Maçônica do Brasil. Quem dá o tom da maçonaria são as bases, são as lojas que faz esse diferencial de agregação para essa nação brasileira. Temos essa responsabilidade agora no dia 7 de outubro. Os candidatos estão aí. Se clama muito que temos que fazer o processo de renovação, mas o processo de renovação tem de passar pela conscientização do homem livre de bons costumes, o qual ia às ruas e conscientizar o povo brasileiro para que vote bem votado. Daí a gente faz o movimento de renovação dessa nação. Obrigado a todos e rogo ao Divino Pai Eterno que nos proteja e que dê um Brasil vibrante para que no futuro nossos sucessores não digam que nós fomos omissos. Boa tarde a todos. Convido também para fazer uso da palavra o grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, senhor Reginaldo Guzmão de Albuquerque. Excelentíssimo senhor deputado Isalci Lucas e membro da maçonaria do Distrito Federal. Eminente irmão Jafé Torres, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal. Venerável irmão Roberto Carlos Cosentino Braz, presidente da ANMB. Venerável irmão Kenyon Ismael, grande inspetor do Real Arco do Rito de York. Meus amados irmãos, senhores deputados, senhoras e senhores. Parabéns aos deputados Isalci e delegado Edson Moreira pela iniciativa de propor a presente sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom Brasileiro. É verdade que existe um equívoco histórico na definição dessa data. Não obstante, o dia 20 de agosto de 1822 se insere no espírito da época em que os membros da ordem tinham por objetivo a independência do Brasil. Instituição humanista, nascida dos ideais do iluminismo, a maçonaria moderna lutava contra o absolutismo e toda forma que restringia a liberdade do ser humano em conduzir o seu destino. Desde sua origem, a maçonaria é uma instituição educativa, filantrópica e filosófica
que tem por objetivo o aperfeiçoamento moral, social e intelectual do homem por meio do culto inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. A maçonaria é, acima de tudo, uma escola de aperfeiçoamento do homem. A maçonaria tem por fim combater a ignorância em todas as suas modalidades. É uma escola mútua que impõe o programa de obedecer às leis do país, viver segundo os ditames da honra, praticar a justiça, amar o próximo, trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano e conseguir a sua emancipação progressiva e pacífica. A maçonaria não é uma sociedade de auxílios mútuos ou de caridade. Ela tem responsabilidades e deveres para com a sociedade e para com a humanidade. Na história geral, é conhecida a participação da maçonaria em movimentos e processos revolucionários que contribuíram para a evolução da sociedade. Ao passar a vista na linha do tempo, pode-se constatar a influência de membros da ordem na restauração dos Stuarts, na independência dos Estados Unidos da América, na Revolução Francesa, na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e em muitos outros movimentos que aperfeiçoaram a sociedade mundial. No Brasil, os maçons de fins dos séculos XVIII e início do XIX ousaram pensar a liberdade e deram o grito de independência. Quase 70 anos após, os maçons do final do século lutaram pela igualdade e conseguiram a abolição da escravatura. Logo em seguida, em 1889, proclamaram a tão sonhada República. Na história recente, participaram da redemocratização do país, implementaram um movimento em defesa da Amazônia e se associaram na luta contra a corrupção. Avançar mais é a palavra de ordem no presente. É necessário que os maçons adotem uma postura proativa frente ao cenário de mudanças em todo o mundo que está a exigir novos paradigmas no relacionamento intersocial. O grande desafio contemporâneo é adaptar os instrumentos da doutrina maçônica, concebidos a partir de uma tradição muitas vezes imemorial, às exigências da conjuntura atual. É imperioso escolher um caminho. Muitas vezes nos deparamos com questionamentos de irmãos sobre o que fazer diante de conflitos sociais que estão a demandar posturas de inserção social da maçonaria em geral e dos maçons em particular. Deve-se resgatar valores adormecidos, adotar uma postura de conduta ética para organizar a sociedade em bases sólidas para um viver melhor. O maçom deve ser intransigente na busca da verdade, deve ser superlativo na defesa do direito e da justiça, não deve transgredir, em hipótese alguma, seu código de vida. Muito obrigado a todos. Bem, quero mais uma vez manifestar a honra que tenho de presidir essa sessão solene que fazemos todos os anos. Aproveitar também a oportunidade que está transmitida ao vivo a sessão para dar uma mensagem ao povo brasileiro. Nós estamos num momento importante do país, uma data que é a grande oportunidade das mudanças. Ninguém vem para cá, né, que não seja através do voto. E eu tenho dito em muitas reuniões que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Quando as pessoas dizem que não votam, que não vão votar, que estão indignados, eles estão dando uma procuração para alguém votar por eles, porque as eleições acontecerão e nós teremos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, distritais. Isso vai acontecer. Então, é o momento que temos de trazer as pessoas de bem para a política. Essa é a hora de fazer a avaliação se aquelas pessoas que foram indicadas
selecionadas e votadas se elas merecem ou não retornarem para suas posições ou galgar outras posições. Quem decide isso é o eleitor. E quero testemunhar que não existe nenhuma atividade que eu conheça que seja mais nobre do que a política. Porque a política muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior. Depende da escolha de cada um. Então, eu sei da indignação que muitos estão, pelo menos, se manifestando, mas nós não podemos votar com o fígado, ou com raiva, ou por vingança, ou por contrariedade. Nós temos que votar com a razão. Nós temos que ver o que é melhor para o país. Se as pessoas que estamos escolhendo para cada cargo, se elas estão aptas, se elas têm perfil adequado para cada um. As pessoas precisam saber qual é o papel do deputado federal, qual é o papel do deputado estadual, distrital e do executivo. Principalmente no executivo, onde a gente percebe muitas vezes que os prefeitos, os governadores e a própria presidência, as pessoas votam sem olhar o perfil, se aquela pessoa tem realmente capacidade de conduzir a administração da cidade ou do país. Porque o governador, o presidente da República, nada mais são do que os gerentes das instituições. As instituições ficam, o gerente vai embora. E muitas vezes não se observa se aquele gerente, se aquele governador, se aquele presidente tem os pré-requisitos realmente para governar. Nós sabemos hoje que qualquer empresa, por menor que seja, mal administrada, ela quebra. E, evidentemente, administrar um país, ou uma cidade, ou um estado, é muito mais complexo do que uma empresa. Então, se a pessoa não consegue administrar uma empresa, muito menos administrar uma cidade ou um país. Então, a gente precisa realmente conhecer bem, não só discurso. Artigos e discursos não resolvem absolutamente nada. Nós temos que ter ação, né? Nós temos que melhorar a educação. Não tem nenhum instrumento hoje que possa dar igualdade de oportunidade do que a educação. Se fizeram a pesquisa hoje, é evidente que o maior problema do Brasil chama-se saúde. As pessoas estão morrendo, estão sendo assaltadas, segurança. Mas educação acaba com a geração toda. E nós temos aí uma geração comprometida, exatamente pela uma educação péssima de qualidade. Nosso grande desafio é realmente melhorar a educação para que os nossos jovens tenham oportunidade. Fiz aqui o dever de casa, né? Aprovamos, tive a honra de ser o presidente da comissão que fez a reforma do ensino médio, para que a gente possa botar os jovens realmente com uma direção, para que eles possam escolher o seu itinerário, o teu caminho, porque até agora o que a gente percebe é que os jovens que estão saindo do ensino médio, eles não conseguem entrar na universidade, porque 90% deles saem do ensino médio sem saber português e matemática. Não consegue fazer uma faculdade por falta de recursos. E não vai para o mercado de trabalho porque não conquistaram uma profissão. Então a reforma do ensino médio ela vai proporcionar a partir deste ano, né, e o ano que vem principalmente, né, a opção dos cursos técnicos, que o mundo todo é assim. Os países desenvolvidos chegam a 60%, 70% dos jovens fazendo curso técnico. No Brasil não chegou ainda a 10%. Então fizemos e temos que fazer uma grande mudança também na educação básica, né? As crianças têm que entrar mais cedo realmente na escola, mas uma escola de qualidade. Não basta colocar um depósito de criança, isso não resolve, não vai a lugar nenhum. Portanto, esse é o grande desafio nosso, e nós precisamos muito que os nossos líderes possam conscientizar a nossa população, né, da importância deste momento de fazer uma boa escolha para todos os cargos, né, que estão sendo agora nessa próxima eleição. Então, quero dizer da minha alegria mais uma vez, agradecer a presença de todos e saudar todos os maçons do Brasil, né, que muitos aqui estão e outros assistindo aí a TV Câmara, a Rádio Câmara, né. Então, agradeço a presença de vocês e declaro encerrado essa sessão solene. Muito obrigado.